Olá, Tati Sulepa, mais um Pod Peregrina, hoje com a doutora Magda Reis. Bem-vinda, Magda. Obrigada, Vamos uma honra estar aqui. Não, uma honra é pra mim, né? Vamos falar sobre qualidade de vida, sobre envelhecimento e várias outras pautas aí bem legais. Gente, a Magda é formada em medicina, é claro, mas ela tem uma especialidade bem peculiar, maravilhosa, que é a qualidade de vida. Magda, conta um pouquinho como é que foi essa junção das tuas especializações para se focar em qualidade de vida. Na verdade, o foco é qualidade de vida. Eu sou médica do esporte, fiz especialização em medicina do esporte. Depois eu fiz uma especialização em geriatria e comecei a juntar a medicina do esporte com geriatria. Eu percebi que eu podia ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida focando no envelhecimento através da medicina do esporte. Eu comecei a ver que não existem velhos gordos, né? Obesos. A gente tem, para ser longevo, a gente tem que ter um peso bom. Então, eu comecei a focar muito no emagrecimento, no tirar medicamentos. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a falar em qualidade de vida, que não é uma especialidade, é o foco. É o foco, tá ótimo. Magda, a gente tem aqui no Brasil, tá? Mais que dobrou esse índice, tá? Em torno de 33 milhões de idosos, tá? Já agora aqui em 2025, esse 2026, com certeza vai ultrapassar esse número. Como é que tá a região sul preparada para receber essa população? Na verdade, eu não digo preparada, eu acho que a gente está aprendendo com tudo isso, né? A população, ela está ficando mais longeva e a gente está percebendo que quando a gente aumenta a idade, a gente também aumenta os problemas. Os pacientes idosos, as pessoas que chegam numa idade avançada, muitas vezes chegam polimedicadas. Então, a ideia é fazer as pessoas se conscientizarem e começarem a tomar atitudes melhores para envelhecer bem, sem medicamentos. É mais ou menos por aí. Até mesmo quando o idoso, numa dessas, ele está com um quadro, né, de depressivo, seria interessante tirar o depressivo dele? O depressivo faria mal ou não? Não. Quando o paciente está usando um antidepressivo, a gente não tenta tirar, tá. Mas a gente tenta tomar atitudes de mudança de estilo de vida que façam com que esse antidepressivo funcione mais. E até muitas vezes, dependendo, né? Pode parar de tomar. Atividades físicas, sociabilização, a família ajuda muito nessa parte do emocional do idoso, né? As pessoas mais velhas, ele precisa estar acolhido. Conta um pouquinho conta pra gente como é que é esse quadro de transição, né, para a velhice, né, para essa faixa etária, a parte da saúde mental, como é afetiva, como é que se dá para eles? Bom, é fundamental ter saúde emocional. E a saúde emocional, ela está ligada muito nas relações, na relação com o ambiente, na relação com as pessoas ao redor e nas escolhas, né? Ter um propósito é fundamental. Então, muitas vezes, esse propósito pode ser um trabalho, esse propósito pode ser uma atividade voluntária, pode ser um hobby, pode ser cuidar de alguém ou cuidar de alguma coisa. Um animal. Então, ter um foco, levantar com um objetivo, né? Porque, assim, o que acontece é que a depressão pega e a sensação de desvalia acontece quando a gente não tem uma ocupação. Então, as pessoas agora, elas vão ter muito tempo de vida depois da aposentadoria, porque a gente acaba se aposentando e ainda tem muitos anos de vida por conta da longevidade. Sim. A gente tem que se preparar para isso. E uma das formas de se preparar para isso é tendo uma ocupação. Então, assim, me aposentei e não vou fazer mais nada. Não. Eu vou fazer um esporte, eu vou andar com um grupo, eu vou ajudar num trabalho voluntário, eu posso fazer mais coisas além de simplesmente parar porque eu me aposentei. E isso vai garantir um envelhecimento com qualidade, um envelhecimento saudável. Quais as principais mudanças físicas e cognitivas dos idosos? Depende, né? Se a gente está preparado, essas mudanças elas não são degenerativas. A degeneração, ela acontece fisiologicamente, acontece. Mas se a gente mantiver a cabeça ocupada, se a gente tiver afeto... A cabeça vazia, oficina do diabo, aquela coisa, aquela máxima. Mais ou menos isso, né? Então, assim, as alterações cognitivas, elas não precisam aparecer necessariamente, elas podem ser evitadas também. Muitas vezes, fazer palavras cruzadas
jogar jogo de memória já é uma forma da gente manter a cabeça ocupada, né? Hoje em dia a gente tem essa coisa da tecnologia. Eu me peguei outro dia sem saber o telefone da minha filha, né? Sim. Então, a gente vai deixando o cérebro da gente parado e é como o corpo. Quando a gente quebra um braço, a gente bota um gesso, a gente atrofia o braço. E se a gente deixar o cérebro da gente sem ocupação, ele vai acabar atrofiando. Por outro lado, se a gente ocupar, a gente vai fazer ele se manter vivo por mais tempo, né? Expandir. Eu gosto de trabalhar muito, né? Exercitar neuroplasticidade. O que tu acha da neuroplasticidade? Explica o pessoal do Pod Peregrino o que é. Bom, a neuroplasticidade, ela se dá muito por isso, né? Pela ocupação, né, do cérebro. A gente faz o cérebro da gente responder. E a gente, fazendo o cérebro responder, a gente faz com que ele não atrofie. Mais uma vez, né? Voltei para a mesma resposta, né? Sim. Eu exercito escovar os dentes, eu sou canhota, né? Na verdade, eu Com me o outro descobri lado. ambidestra, com a mão direita, lavar a louça, secar o cabelo, até escrever. Eu tô começando a escrever agora, treinar a escrita, né? Para ver se eu consigo escrever com a direita com mais qualidade, com mais perfeição, né? Mas é muito legal. Dar uma muito legal. enganada, né? Usar o outro lado do cérebro é sempre muito importante. Não, são várias coisas, não só a destreza, né, a habilidade da competência de usar um membro teu, mas também do teu comportamento. Tem um dos exercícios do curso de neuroplasticidade que eu fiz, que era que teria que sair na rua e falar com 5 pessoas estranhas. Eu disse, gente, isso não é exercício, eu já faço durante É o natural. Né? Já sou eu. Se tu faz um caminho sempre, fazer o outro caminho, né? Então... Achei muito legal, muito legal. E a alimentação? A alimentação, eu sei que todo mundo sabe que é fundamental, uma alimentação saudável, alimentos, né, que tenham o ômega 3 e outros componentes maravilhosos aí. O que tu diria sobre a alimentação, Magda? A alimentação, ela tem que ser equilibrada. Então, assim, a gente sabe que a alimentação é fundamental, ela vai fazer com que a gente não tenha processos inflamatórios, ela vai coordenar o metabolismo, a alimentação vai fazer a gente manter um percentual de gordura bom, a gente vai comendo mais proteína, garantir uma maior massa muscular na velhice. Que é importantíssimo, né? Muito importante por causa da autonomia, né? A gente tem que tratar a alimentação, como as outras coisas também, com consciência. Então, não é uma questão de fazer uma dieta rigorosa, é uma questão de fazer uma dieta equilibrada. Comer coisas coloridas, né? Comer várias vezes, manter o corpo nutrido. Porque muitas vezes, ao envelhecer, as pessoas também perdem o interesse por alguns alimentos. Então, se for hábito, a gente não perde o interesse. Claro, mas essa alimentação que tu te referiste, ela é uma alimentação que pra gente também é importantíssima, colorida, equilibrada. Mas tem alguns alimentos específicos que a partir dessa idade eles devem ser consumidos com mais frequência, alguma maior quantidade para ajudar? Que eles, é que, na verdade, os alimentos... né? Não, os alimentos que são necessários na velhice, eles são fundamentais ao envelhecer. Então, a gente começa esse cuidado antes de envelhecer. Sim. É isso que tem que ficar mais dentro da cabeça das pessoas, sabe? Sim, sim. E se a pessoa chegou tarde, já não se deu conta, já tá com 40, 50, daqui a pouco tá com 60 e não comia nozes, não comia ômega 3. Ou então vivia na vida louca, né? Ou não, a pessoa pode estar vivendo na vida louca, mas... Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, consegue ter benefícios quando faz as pequenas mudanças. Então, assim, até os 40 anos, a pessoa fumava, comia muito errado, não fazia atividade física. Mas agora eu tô muito velha, eu sempre fui sedentária. Nunca, né? Não é isso, não é uma verdade. O nosso corpo tem uma capacidade absurda de se regenerar. Então, nunca é tarde. Maravilha. Eu tenho um paciente que chegou aos 108 anos e ele começou a fazer atividade física aos 80. Então, dos 80 aos 108, foram 28 anos de atividade física, que não era uma atividade física severa. Sim. E aos 108 anos, ele conseguia carregar um galão de 20 litros de água.
Nossa, que incrível falando sobre atividade física, então. A musculação já está mais que, né, aí Sacramentada. sacramentado, obrigado. Que a musculação é a melhor atividade, a mais importante, a necessária para as pessoas envelhecerem bem. Caminhadas, né, e musculação especificamente, não aeróbico, né, não atividade física, falando da caminhada com frequência, né, com ritmo e musculação. O que tu me diz disso? Qual o tempo ideal de uma boa caminhada para a gente estar dentro desse quadro? E a musculação, ela deveria ser uma prática diária ou pode ser 3 vezes por semana? Bom, melhor que qualquer que nada, né? Não, 3 vezes por Tá ótimo. semana de atividade física já é Já é bom. maravilhoso. Tá. E um detalhe importante, fugindo um pouco da tua pergunta, é que as atividades não estruturadas, que são caminhar, subir escada, dançar, ir no mercado a pé, fazer atividades físicas normais do dia a dia, elas também causam grande impacto, porque elas funcionam sim. Não é só para quem não gosta de academia, então aumentar a atividade diária já tem um super resultado no envelhecer com qualidade. Sim. As pessoas acham que não, eu vou ter que ir para academia. Não, ir para academia é melhor. Mas Sim, se é um sufoco para a pessoa acaba não fazendo e acha que se não vai fazer isso, não vai fazer não mais vai nada, fazer né? mais nada. Exato. E é isso que a gente tem que desmistificar, né? Claro. A gente tem que deixar claro que qualquer movimento é melhor do que nada, né? E existe uma relação, claro, entre a obesidade, né, e a longevidade. Tu falou isso logo no início, né, que tu descobriu logo cedo, né, que não existem, né, idosos obesos, né, com boa qualidade de vida. O que tu me fala sobre o excesso de peso hoje em dia? O excesso de peso hoje em dia é uma epidemia, né? A gente sabe que não para de aumentar, assim como a longevidade aumentou, o número de obesos no mundo não para de aumentar. E a obesidade tem alta relação com envelhecer sem qualidade. Por quê? Porque a obesidade traz doenças cardíacas, diabetes, hipertensão e dificuldade de mobilidade. Então, a gente tirando o excesso de peso do paciente, a gente tira essa síndrome plurimetabólica que está associada à obesidade e que vai atrapalhar completamente o envelhecer. Porque tem remédio para contornar a situação. Só que a gente não garante um envelhecimento com qualidade sendo obeso, né? Sim. Voltando a falar um pouquinho agora sobre atividade física, o músculo, né, gente, doutora? O músculo, ele é o invólucro, né? É o que protege os ossos e tal. E tem o maior número de acidentes que tem, né, com os idosos são acidentes domésticos, cair numa escada, esbarra, cai da cama, são coisas do gênero. Eu tô errada? Não sei se... Não, tá tô certa. certa. Então, isso é muito importante, né? A minha mãe quebrou a bacia, mas porque caiu na calçada passeando com a cachorrinha. E ela não faz musculação, minha mãe é fumante, sabe? É um caso à parte. Mas é um caso à parte, só toma Coca-Cola, uma coisa assim. Não vale, não dá para entrar em nenhum quadro de estudo, tem um quadro separado para ser estudado. Mas eu sinto que essas quedas, esses desastres assim residenciais, né, esses desastres, né, esses tombos e tudo mais, eles estão muito associados também à falta de conscientização da necessidade de usar apoiadores, de usar recursos que existem, entendeu? Para eles, isso independentemente da pessoa tá necessariamente precisando ainda, mas quando o velhinho acorda e os medicamentos, né, tem um medicamento, não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou dizer, o Rivotril, que ele causa flacidez muscular. Né? O idoso não pode tomar Rivotril, né, doutora? Porque ele causa flacidez muscular. Fora a parte da memória, para demência, quem tem demência e tal. Ele é um grande relaxante muscular, né? Então, tem uma senhora, uma vizinha, que ela caiu, ela tomava essa medicação e caiu levantando da cama. Mas ela parou de tomar e continuava fraquinha quando acordava. Então, usa um andador, né? Se ela não tá fazendo um exercício, ela não tá com o osso protegido, com a musculatura firme, não dê chance ao azar. Usa um andador, usa algum apoiador para poder evitar esse tipo de situação. Porque retirar tapetinhos, evitar degraus, evitar subir em escadinhas, né? Aí já são, assim, são movimentos preventivos dentro de um lar que já tem um idoso que provavelmente não se preparou
para envelhecer. Porque eles não se preparam, acredito eu, até porque eles não acreditam que estão ficando idosos e que estão precisando disso. Eles não dão um braço a torcer, até porque o idoso fica muito teimoso. Eu disse o teimoso fica idoso. Né? O idoso, acho que a maior doença do idoso, o maior problema dele é a teimosia. Eles são teimosos por natureza, né? Acho que é da idade. Ele teima e não quer. Minha mãe não queria fazer fisioterapia. A velha não fez fisioterapia. Foi uma coisa, eu brigava com ela e ela caiu e tudo mais, não queria. E foi um drama, entendeu? Foi um drama. E não fez. Deve estar calcificada meio errado aí, monstro, uma bacia. Mas tá andando, aí, voltando para essa história da atividade física, fazer uma atividade física sob supervisão a partir de uma certa idade é muito importante para garantir equilíbrio, para garantir percepção corporal. Porque muitas vezes o idoso ele tem um desequilíbrio e por falta de força muscular acaba sofrendo um acidente, caindo e se fraturando o fêmur, fraturando a bacia ou fraturando um punho. E os reflexos ficam diminuídos ao envelhecer também. Mas quando existe estímulo, a gente consegue evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, a atividade física com supervisão, focando mais em equilíbrio, em percepção corporal, também é muito importante. Exercício é um remédio. É um remédio de graça. Com certeza. E a hidratação, né, doutora Magda? A hidratação é fundamental em todas as etapas da vida, né? Mas, enfim, para os idosos, eles esquecem de tomar água. Tem essa, eles esquecem de tomar água. Minha mãe esquece de tomar água. Né? A experiência que eu tenho com os idosos... A gente, até os 25 anos, lembra de tomar água, toma bastante água, o corpo pede água. A partir dos 25 anos, a gente começa a tomar menos água, até por conta da vida. E quanto menos água a gente toma, menos água a gente precisa, porque o cérebro... O centro da sede começa a ficar desidratado e para de nos avisar que a gente precisa de água. Porém, quando a gente começa a reidratar e transforma isso num hábito, a gente reidrata o centro do cérebro e volta a ter o hábito da água. Os pacientes idosos, eles realmente esquecem e muitas vezes, eu sempre falo isso, muitas vezes eles vão para a emergência e a família está achando que eles estão fora da casinha, que eles estão tendo um quadro súbito de demência e, na verdade, é só desidratação que dá confusão mental. Aconteceu isso a semana passada com o pai de um amigo meu. Ele chegou e o pai estava caído e estava não falando coisa com coisa, totalmente... Enrolando a língua. Enrolando a língua, e aí foi hidratação, Gatorade, né, um isotônico, se fala, né, isotônico. Para recuperar isso aí imediatamente. Agora tá na coisa simples de recuperar. É uma coisa simples, né? E é assim, é o simples que a gente tem que repetir para as pessoas que vai dar certo, né? Não, e que pode custar caro, né? Pode custar vida. Numa dessas. Uma coisa simples, só se hidratar. Vai se ele tivesse caído ali, tivesse batido a cabeça né, por causa disso, e né, ter ido a óbito, alguma coisa horrorosa, assim. Enfim, alguma dica, doutora? Ai, meu Deus. Então... envelhecer com qualidade de vida envolve todos os pilares que a gente conversou até aqui. Se hidratar é fundamental, uma dieta equilibrada também, atividade física também, a vida de relações, a gente tem que saber com quem a gente se relaciona, a gente tem que manter relações e não precisa ficar amigo dos amigos da infância, fazer novos amigos e com novas gerações, a gente tem que preservar a nossa capacidade de conexão, porque viver conectado também garante um envelhecimento com qualidade, porque nos dá valor, porque nos dá propósito, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, basicamente, atividade física, hidratação, dieta equilibrada, vida de relação e espiritualidade fazem com que a gente consiga aproveitar essa, como é que eu vou te dizer? Essa vantagem que a gente está tendo agora de conseguir passar dos 100 anos. Pois é, será que é uma vantagem passar dos 100? Eu fico a me perguntar, eu não quero não, tá louca. Se tu estiver preparada, sim, porque o envelhecer nos dá sabedoria, o envelhecer nos dá a capacidade de ajudar as outras pessoas com a nossa experiência. Mas não precisa estar com 100 anos para ajudar as outras pessoas, não. Eu já faço isso naturalmente com meu 50, tá muito bom. Metade do 100. Não, doutor, 100 anos é muita coisa.
É muita coisa. Mas, Mas chegar tu nos 80 percebeu que, assim, ó... eu acho que até os 80... Há e uns poucos anos eu acho atrás, a gente vivia vendo na televisão, Dona Fulana fez 100 anos. Ah, no interior do Mato Grosso, uma senhora fez 100 anos. Hoje isso não é mais notícia. Porque Sim, fazer 100 anos hoje, muita gente a faz. gente tá com... Que incrível, artista plástico, Vitório Gueno, com 104 anos de idade. O Vitório Gueno, aqui nosso. Então, e não é mais notícia, Não, né? E muitas vezes, se tu vai Não é mais conversar... notícia que tá recluso, né? Ele é bem recluso, né? Mas senão... Não é mais notícia, não é mais uma novidade Sim, fazer não 100 é. anos, né? É. Agora, já que a gente sabe que a gente vai provavelmente chegar nos 100 anos, então vamos fazer o possível para chegar bem, né? Chegar com dignidade, é o que eu digo, né? O principal do envelhecer, eu acredito, a minha preocupação, eu tô falando aqui por mim, seria chegar com dignidade, né? Chegar bem, chegar, né? Podendo ter uma qualidade de vida, né, mínima em termos de como andar sozinha, conseguir me alimentar sozinha, me trocar sozinha, com o mínimo de necessidades especiais, né? Levantar do sofá Levantar do sozinha, sofá, né? Me trocar, ir pro banho. Essas condições mais conseguir pontuais. carregar uma sacola de compras, né? São coisas básicas que se a gente não estiver preparada, a gente não vai conseguir. A gente não consegue, né? A gente não consegue. E eu fico pensando, se a gente chegar, né, chegando-se aos 100 anos de idade, a gente tem que ter uns amigos vivos também com 100 anos, né? A gente tem que puxar pra academia junto, né? Porque senão... Tem que salvar os senão amigos. só a gente vivo ali, que aí onde estou, quem eu sou com essa geração Z atrás de mim, tá louco. Não, quero não. Muito obrigado, tchau. Mas tu, né? Tu faz academia. Não, eu direto, faço, eu malho, né? adoro malhar, adoro musculação. Falta chamar mais amigo pra Bora academia, malhar, né? gente, bora malhar. Comigo é bora malhar, não tem essa não. E a doutora Magda também, né? Bora malhar, né? Tu também Bora malha malhar, bastante. vamos fazer jiu-jitsu. Não posso, eu tenho degeneração da cervical. C5 e C4. C3, C4, C5. Não dá, não posso. Infelizmente, já lesionei a coluna, o médico proibiu. Eu lutava, né, antes, né? Ah, tá. Lutava aqui em Apoio Full Contact, não dá mais. Mas a musculação tá garantida. Musculação tá garantida. Muito reforço muscular, tá tudo certo. Muito Manutenção da massa magra. Importantíssimo. Importantíssimo. Não, eu faço. Se depender da musculação, chegou 100. E da hidratação. A gente diz que a nossa massa muscular hoje é considerada um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Sim. Porque ela regula nosso metabolismo e ela garante a nossa independência no futuro também, né? Entre outras coisas. Exercitar a massa muscular faz a gente manter o humor bom, né? Sim, faz a gente melhorar a qualidade do sono, que a gente esqueceu de falar, né? Vamos falar sobre qualidade. Temos tempo, doutora. Vamos lá, qualidade do sono, qualidade verdade. do sono é fundamental, né? Porque Quantas horas ideais, assim? Depende de pessoa, né? Depende de pessoa para cada faixa etária. Dizemos, mas alguns estudos revelam que o ideal é dentro de 7 horas de sono. De sono, daí, aí dentro deste sono a gente vai ter sono de qualidade. Porque o sono profundo, ele é muito regenerador. Então, ele regula os hormônios, ele regula os neurotransmissores, ele acaba nos deixando em paz, né? E a gente acorda sem estresse. Quando a gente dorme muito pouco ou não tem uma rotina boa de sono, o estresse vai se acumulando. Mal-humorado. Eu costumo dizer que quem dorme mal, vive estressado. E quem vive estressado, dorme mal. Então, um movimento tem que ser feito. Sim. Ou a gente alivia o estresse com atividade física para começar a dormir melhor, ou a gente passa a fazer uma higiene do sono para conseguir dormir melhor e acordar melhor. Porque a gente tem que acabar com o ciclo. Porque uma coisa traz a outra, né? Sim. O sono é fundamental, né, pro humor. Se eu durmo pouco, eu acordo bem humorado, adoro segunda-feira, acordo bem humorada, vida, mas agora, se eu durmo mal, eu acordo já com minhas gatas, eu vi a gata rindo. Não, dormir, uma noite mal dormida, ela é assim, é preditivo de um dia ruim, né? Com certeza. E o contrário também, né? Também é verdade. Não, o sono... E tem a história toda também da temperatura do quarto, do travesseiro, né? Isso aí não tem que estar confortável, não dá para estar numa geladeira, não dá para estar num forno, não dá para estar com um travesseiro super alto ou super baixo, tem toda uma, né? Tem todo um
Tem toda uma teoria sobre isso aí, que eu mega acredito, né? Porque como eu acabei de falar, né? Meu problema nas costas, né? Eu tenho que apoiar eu boto um travesseiro entre os joelhos, assim, mais baixinho, para apoiar o braço, para dormir bem ajeitadinha e a cabeça bem... E assim clara. como tu coloca o ambiente como uma coisa fundamental no teu sono, o ambiente ele é fundamental na vida, né? Ah, sim. Então, assim, um ambiente organizado, limpo, calmo, com uma boa iluminação, rodeado de natureza, ele também vai garantir um envelhecimento bom. Uma pessoa que vive num ambiente muito hostil, num ambiente escuro, né? Porque as pessoas vão envelhecendo e muitas vezes ficam presas dentro de casa. E isso também acaba trazendo um quadro de depressão causado pelo ambiente. Não é genético, não é nenhum outro motivo que não o ambiente. Então, a gente ficar atento ao ambiente que a gente está é muito importante. Eu fiz trabalho voluntário muito tempo atrás num asilo de cegos. E tinha uma pessoa específica, um morador específico, que não deixava acender a luz do quarto. Não deixava acender a luz, nem abrir a janela. Era um horror. E vivia, depois, assim, quadro depressivo. Não sou... Porque mesmo que a pessoa seja cega, a luz natural que bate na pele dela vai fazer bem para ela. Porque vai melhorar a vitamina D daquela pessoa. Mas ele tinha um percentual de visão ainda um pouco, e queria ficar no escuro. Queria ficar no escuro. Depressivo, né? Depressivo total, né? Total. Outra coisa legal de lembrar é a história da genética, porque as pessoas dizem, não, isso é genética. Tu é assim porque é genética, eu sou assim porque é genética. Não, a genética, ela influencia, sim, no nosso envelhecimento, na nossa vida, né? Claro. Mas vários estudos dizem que de 20% a 25% é genética. Então, sobra 75% de atitude para a gente fazer a mudança na vida da gente, né? Então, mais uma vez, a forma como a gente se comporta é que define o que a gente vai ter, né? A gente colhe o que a gente planta, né? É verdade, é verdade. Então tá, doutora Magda, adorei o papo. Não sei se vocês gostaram, com certeza sim. Doutora Magda, muito obrigada. E vamos ter uma velhice, envelhecer com saúde, longevidade e qualidade. Isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei participar. Que bom, do Pode Peregrina. Pode Peregrina. Eu vou perguntar, pode, doutora, tomar vitamina sem prescrição? Olha, o ideal é a gente fazer uma avaliação e ver o que está faltando, né? Mas alguns polivitamínicos, né, dependendo da dieta que a pessoa faz, não vão fazer mal. Então... Gente, eu ia te perguntar sobre creatina. Tá, agora ficou quieta. Não, muita coisa para falar. Não, sobre creatina, alguns suplementos, mas deixa para um próximo. Vou falar sobre suplementos no próximo, né? Sobre suplementos. Mas então tem que ser tomado com moderação. Porque assim, vou te falar da creatina. O que acontece? Muitas vezes a propaganda é tão grande, creatina realmente é boa, mas assim, só tomar creatina, só tomar whey, só tomar suplemento, sem fazer atividade física, sem se alimentar de forma equilibrada, sem dormir bem, sem tomar água, não vai funcionar. Então, assim, pode ajudar, mas não substitui. Não, mas a creatina que eu te perguntar não é nem questão, não é nem em relação à atividade física, à proteção da fibra muscular, mas em relação à degeneração cerebral. Agora, vários trabalhos defendem a ideia de que a creatina, sim, pode ajudar na cognição, na manutenção da cognição e na manutenção da atividade cerebral. Mas, mais uma vez, com as palavras cruzadas, com o jogo de memória, com a ocupação daquele cérebro, né? Não adianta. Depois de estar com um quadro de Alzheimer estabelecido, não vai ser a creatina que vai mudar. Talvez... comportamento, talvez uma terapia comportamental ajude muito mais do que um suplemento, né? Então, existem trabalhos atuais que não falam só da creatina, falam do NAC, N-acetilcisteína. Que é isso? Nunca ouvi falar. Que era um medicamento mais usado para secreção, para diminuir secreção, diminuir a tosse, diminuir a secreção, né? Secar a tosse. E começaram a perceber que o NAC tinha benefícios e
influenciava também no retardo do aparecimento de Alzheimer. Então, agora, alguns trabalhos estão levando a acreditar que sim, que usar a N-acetilcisteína em pacientes idosos é uma forma também de prevenir essa falha de cognição que, por conta da idade, acaba acontecendo. Que Né? legal. Não sabia dessa informação. Muito obrigado, doutora Magda. Então tá, então Pode Peregrina já foi. Queria agradecer a Andréa Felipe, artista plástica, que cedeu essas telas maravilhosas aqui pro nosso estúdio. E também a Cíntia Garcia, da Red Beauty, que fez esse cabelo pra mim hoje aqui, né? Cheio de movimento. E eu adorei. Ai, tá linda. Cíntia, beijo, Andréa, muito obrigado. Doutora, principalmente, muito obrigada. Obrigada. Vai voltar aqui pra gente falar sobre mais assuntos, pauta de saúde, sobre longevidade, a gente já falou, mas eu vou querer agora falar depois sobre medicina do esporte. Medicina do esporte, vamos bastante, lá. Né? Bastante conteúdo pra ser dito aqui. Então tá, gente, é isso. Valeu. Obrigada. Pode Peregrina ficar por aqui. Até a próxima. Segue nosso canal, dá um joinha, curte, deixa teu comentário. Valeu!